A cadeia montanhosa do Anti-Atlas, localizada no extremo sul do Marrocos, ocupa uma posição geográfica peculiar, situada entre o deserto do Saara e as águas do Oceano Atlântico. Embora essa localização sugira um certo equilíbrio, a realidade enfrentada pelos moradores é marcada por uma luta constante contra a escassez hídrica. As chuvas são raríssimas, ocorrendo em poucas ocasiões ao longo do ano. Durante extensos períodos, a estação seca se estende por meses inteiros, sem qualquer sinal de precipitação, o que faz os poços se aprofundarem ainda mais e os aquíferos se esgotarem drasticamente. A pouca água disponível torna-se salobra, corroendo encanamentos, provocando desconfortos digestivos e sendo inadequada para o consumo humano e outras necessidades básicas. Por décadas, as famílias que habitavam as pequenas aldeias espalhadas nos arredores do Monte Bout Mesguida viviam sem qualquer infraestrutura de água encanada. O cotidiano era marcado por jornadas extenuantes. Mulheres e crianças acordavam ainda de madrugada e caminhavam por horas, enfrentando trilhas estreitas em terrenos pedregosos e íngremes, carregando pesados recipientes em busca de água nos vales mais distantes. Esse esforço comprometia não apenas o tempo dedicado ao estudo ou ao trabalho, mas também a saúde e a segurança física dessas pessoas. Cada litro transportado representava um custo social e físico imenso. Curiosamente, mesmo em meio a esse clima árido e hostil, a região apresenta uma peculiaridade atmosférica. Nas primeiras horas do dia, uma espessa névoa vinda do Atlântico avança sobre as montanhas, envolvendo as elevações com uma camada úmida e fria. As pedras ganham brilho, o musgo se espalha pelas áreas sombreadas e as árvores parecem reluzir, criando um ambiente brevemente úmido. No entanto, assim que o sol desponta, toda essa umidade evapora rapidamente, desaparecendo sem deixar benefícios para a população. Para os habitantes locais, essa névoa era apenas parte rotineira do clima. Já para um grupo de visitantes alemães, esse fenômeno parecia um potencial desperdiçado. Essa diferença de percepção foi o ponto de partida para uma pesquisa dedicada a explorar formas de converter essa névoa constante em uma solução viável e segura de abastecimento de água potável. No começo da década de 2010, a fundação alemã Water Foundation, com sede em Munique, uniu esforços ao designer industrial Peter Trautwein para investigar com seriedade o uso da névoa como fonte viável de água potável. A prática já havia sido experimentada em regiões como o Chile, onde se comprovou que redes simples podiam captar gotículas suspensas no ar, desde que dispostas de forma eficiente. No entanto, o maior obstáculo era a durabilidade. Muitas estruturas se rasgavam durante tempestades, geravam volumes reduzidos de água ou se deterioravam com rapidez quando expostas à intensa radiação ultravioleta. Em colaboração com organizações locais no Marrocos, a equipe alemã empenhou-se em desenvolver uma solução mais robusta, duradoura e funcional, capaz de abastecer comunidades carentes de maneira contínua. Escolheram o Monte Bout Mesguida como campo de testes, principalmente por duas razões: a alta incidência de névoa e a existência de vilarejos afetados por uma escassez crítica de água. Engenheiros e técnicos locais percorreram ladeiras da região, estudaram os padrões dos ventos e localizaram pontos onde a névoa persistia por períodos prolongados. Identificaram também sinais naturais, como o surgimento de musgos e líquens em certas faixas de rochas, indicando locais onde a umidade era mais recorrente. Seguiu-se então uma fase intensa de testes, que durou cerca de 1 ano e meio. Vários tipos de malhas foram avaliados. As mais grossas deixavam a água escapar com facilidade quando o vento era forte. As mais finas se rompiam com frequência ou entupiam. Muitos materiais apresentaram rápido desgaste devido à exposição constante ao sol escaldante. Outros, por sua vez, tornavam-se frágeis diante das bruscas variações térmicas entre madrugadas frias e tardes quentes. A virada no projeto ocorreu com a criação de um tecido tridimensional feito de polietileno resistente. Essa inovação possuía 2 camadas interligadas por microcanais que favoreciam o choque entre gotículas, facilitando sua junção em gotas maiores. A estrutura demonstrou alta eficiência na captação da umidade, sem comprometer a resistência do sistema. A partir daí, nasceu a tecnologia batizada de Cloud Fisher, projetada para operar com eficácia mesmo em condições climáticas extremas e desafiadoras.
O Cloud Fisher foi desenvolvido como uma alternativa durável e eficiente, pensada para funcionar durante muitos anos em regiões montanhosas, sujeitas a condições climáticas extremas. Sua concepção alia montagem descomplicada com tecnologia refinada no comportamento das redes coletoras. Vistos à distância, os coletores lembram cercas distribuídas ao longo do topo das montanhas, mas ao se aproximar, é possível perceber uma engenharia minuciosa, criada para capturar cada gota de névoa empurrada pelo vento. Cada módulo conta com uma armação robusta de aço, fixada diretamente na pedra. Toda a montagem é feita por trabalhadores da própria região que escavam as bases, instalam postes e posicionam travessas sem o auxílio de máquinas pesadas, inviáveis em trilhas acidentadas e de difícil acesso. Depois de erguerem a estrutura principal, os profissionais esticam uma rede tridimensional em 2 camadas, mantidas sob tensão permanente. Isso impede que o vento a desestabilize e garante uma área ideal para reter a umidade do ar. As redes têm aproximadamente a mesma altura que uma residência térrea, o que permite que o nevoeiro que se arrasta pelas montanhas seja interceptado por completo. A lógica por trás do funcionamento é bastante direta. O nevoeiro é composto por minúsculas gotas suspensas. Quando essas gotas atingem a rede, aderem às fibras e se acumulam gradualmente. À medida que aumentam de volume, tornam-se pesadas e escorrem em direção à base do painel. Lá, uma calha coleta cuidadosamente a água e a direciona para tubos de plástico. Esses dutos acompanham o relevo montanhoso e conduzem a água até reservatórios localizados em áreas mais altas, acima das comunidades. Todo o processo funciona apenas com a força da gravidade, sem depender de bombas ou eletricidade. A única energia envolvida vem do vento que carrega a névoa. A rede é resistente à luz solar intensa e as estruturas são projetadas para suportar ventos fortes e tempestades. Qualquer dano pode ser consertado com ferramentas simples, e os próprios moradores recebem capacitação para realizar inspeções, manutenções e reparos, garantindo total autonomia da comunidade sobre o funcionamento do sistema. No alto do monte Bout Mesguida, foi implantado um sistema inovador composto por 31 coletores de neblina do tipo Cloud Fisher, cobrindo uma área de aproximadamente 1.700 metros quadrados com uma malha especializada. Em dias com nevoeiro denso e constante, essa estrutura é capaz de captar dezenas de milhares de litros de água potável. De acordo com os dados registrados pelo projeto, em média, cada metro quadrado produz cerca de 22 litros por dia quando há neblina, resultando em uma colheita total próxima de 36 mil litros diários nas melhores condições. Contudo, essa produção está diretamente ligada ao clima local. A expressão "por dia de neblina" não é mero detalhe técnico, mas sim uma observação essencial, pois a geração de água não ocorre de forma uniforme ao longo do ano. Nos períodos mais secos, praticamente não há coleta, ao passo que nas estações mais úmidas, a produtividade cresce de forma significativa. Ainda assim, mesmo com essa oscilação, o impacto do sistema é transformador para os moradores da região, que antes precisavam caminhar longas distâncias até poços de água salobra ou fontes intermitentes. Atualmente, a instalação abastece entre 12 e 16 pequenas comunidades, atendendo cerca de 1.300 pessoas. Além disso, também supre as necessidades de uma escola local e do rebanho criado na região. A distribuição da água não ocorre de forma totalmente gratuita. As famílias contribuem com uma tarifa simbólica por metro cúbico, semelhante ao custo básico de fornecimento de água em áreas urbanas. Essa cobrança, que corresponde a uma fração de €1 para cada 1.000 litros, o equivalente a pouco mais de 5 centavos por metro cúbico, garante a continuidade da operação do sistema e promove o consumo responsável. Com isso, o modelo se afasta da lógica assistencialista e assume o papel de serviço público, reforçando a autonomia das comunidades atendidas. A sustentabilidade financeira não apenas viabiliza a manutenção constante, mas também assegura que o projeto se mantenha por muitos anos, sem a necessidade de doações frequentes. Antes da implantação das redes que captam a névoa, era comum que mulheres e meninas tivessem a responsabilidade de percorrer longos trajetos diariamente para buscar água. Essa atividade exigia muitas horas, comprometendo o tempo que poderia ser dedicado aos estudos, ao descanso ou a outras ocupações produtivas. Com a introdução de torneiras tanto nas casas quanto nas áreas comunitárias, esse processo tornou-se muito mais ágil. Em vez de caminhar por horas até algum poço distante, agora é possível conseguir água com uma breve
leve caminhada até um ponto de abastecimento próximo. O acesso facilitado à água trouxe impactos diretos na saúde dos moradores. Tornou-se mais comum lavar panelas, utensílios e louças com regularidade. Segundo relatos de profissionais da saúde, houve uma redução perceptível nos casos de doenças estomacais causadas pela ingestão de água contaminada. A higiene pessoal passou a ser parte integrante do dia a dia, deixando de ser algo esporádico ou inacessível. Com mais água disponível, muitas famílias puderam finalmente plantar pequenas hortas, o que antes era inviável devido à escassez. As mudanças também afetaram o aspecto emocional e social da comunidade. Ao deixar de dedicar grande parte do tempo à coleta de água, surgiram novas oportunidades. Pais passaram a incentivar seus filhos a se dedicarem aos estudos. Líderes comunitários reorganizaram suas atividades, e os moradores começaram a aprender a operar e manter o novo sistema de abastecimento, desenvolvendo habilidades técnicas valiosas. O sentimento de independência começou a substituir a antiga dependência. Apesar de todos os benefícios, ainda existem limitações. A névoa não é constante. Ela ocorre em certas épocas do ano, e variações climáticas podem influenciar sua frequência. Além disso, essas redes não eliminam a necessidade de políticas eficazes de gestão da água, nem substituem fontes naturais como a chuva ou os lençóis subterrâneos. No entanto, no cenário específico do Monte Bout Mesguida, essa solução representa uma mudança significativa na forma como a população se relaciona com o acesso à água, transformando um fenômeno antes desprezado em uma fonte essencial para a vida. A tecnologia empregada para capturar névoa no Monte Bout Mesguida, no Marrocos, vai muito além de uma simples solução pontual. Trata-se de um exemplo concreto de como regiões com clima árido podem reinventar suas próprias limitações ambientais. Apesar de o território marroquino ser caracterizado por condições extremamente secas, ele não é o único onde especialistas optaram por encarar a escassez de água de maneira criativa e eficaz. Quando se observa o cenário global, nota-se que diversas nações também se dedicam a combater ou reduzir os efeitos da desertificação, como é o caso do norte da China. Na região norte do território chinês, grandes tempestades de poeira originadas nos desertos de Gobi e Taklamakan avançavam com frequência sobre áreas urbanas distantes, como a capital Pequim. Essas nuvens densas pintavam o céu de amarelo, encobriam avenidas com uma camada fina de poeira e provocavam sérios problemas respiratórios e ambientais. A raiz do problema era múltipla e abrangia práticas como o pastoreio excessivo, a derrubada descontrolada de vegetação e o uso ineficiente da água, fatores que contribuíram para o crescimento acelerado das zonas desérticas. Em resposta, o governo chinês não se limitou a ações emergenciais, mas adotou medidas de grande escala ao longo de várias décadas. Enquanto isso, no Marrocos, a abordagem foi diferente, mas o objetivo era o mesmo. Utilizando redes especiais para capturar névoa e estruturas tridimensionais que ajudam a condensar a umidade do ar, o país conseguiu transformar áreas secas em fontes sustentáveis de água. Já na China, investiu-se em um cinturão verde composto por árvores, arbustos e coberturas vegetais para proteger o solo. Embora os métodos adotados sejam distintos, ambos os países partem de um princípio comum: a ideia de que ambientes inóspitos podem ser redesenhados por meio de planejamento e ação coordenada, sem se limitar a soluções convencionais. A mensagem central que se extrai desses dois exemplos é clara: paisagens desérticas não são sentenças definitivas. Elas são sistemas vivos e mutáveis, que podem ser moldados com base em conhecimento, persistência e visão de longo prazo. A recusa em aceitar a desertificação como um destino inevitável une esses esforços distintos. Tanto no Marrocos quanto na China, a aplicação dessa nova mentalidade prova que intervenções bem estruturadas são capazes de modificar processos ambientais que antes pareciam irreversíveis, revelando que há caminhos diversos para enfrentar os mesmos desafios. O projeto ambiental desenvolvido na China, conhecido como Barreira Verde dos Três Nortes e popularmente apelidado de Grande Muralha Verde, é considerado um dos empreendimentos ecológicos mais ambiciosos já concebidos pela humanidade. Enquanto no Marrocos, o sistema chamado Cloud Fisher aproveita a umidade da neblina para gerar água potável, a proposta chinesa concentra-se em conter o avanço das dunas, reduzir a ocorrência de tempestades de poeira e restaurar áreas com solo empobrecido.
Para alcançar esses objetivos, foi implantada uma técnica inovadora diretamente nas areias do deserto. No árido deserto de Taklamakan, trabalhadores instalam feixes de palha em desenhos quadriculados, semelhantes a um tabuleiro de jogo, com blocos de aproximadamente alguns metros de largura. Esses padrões fragmentam a força dos ventos rasantes, diminuindo seu impacto e impedindo o deslocamento das dunas rumo às zonas habitadas. Dentro desses quadrantes, são cultivadas espécies resistentes à seca, como arbustos e árvores nativas do ambiente desértico. À medida que essas plantas se desenvolvem, suas raízes fortalecem o solo arenoso e promovem a recuperação ambiental. Com o passar do tempo, a palha utilizada se decompõe, liberando nutrientes e se tornando uma base viva e fértil que sustenta o novo ecossistema. Esse programa já vem sendo executado há diversas décadas e cobre uma área superior a dezenas de milhões de hectares. Embora os efeitos estejam sendo constantemente monitorados, registros por satélite revelam mudanças significativas. Algumas regiões que antes eram extensos campos de areia, hoje apresentam vegetação. Em certos pontos, também foi observada uma queda na frequência das tempestades de poeira. Apesar de utilizar métodos diferentes do sistema marroquino, o projeto chinês compartilha o mesmo propósito: permitir que comunidades sobrevivam e prosperem em regiões áridas. Essas abordagens, como as tecnologias do Cloud Fisher e as estratégias da Grande Muralha Verde, demonstram que é possível transformar obstáculos naturais em oportunidades de regeneração ambiental. Elas reforçam a noção de que os desertos não precisam ser encarados como territórios condenados, mas sim como espaços com potencial de serem revitalizados por meio de ações inteligentes e contínuas. Embora à primeira vista pareçam iniciativas bastante distintas, a condensação de névoa no Marrocos e o reflorestamento em escala massiva na China, ambas compartilham um ponto de vista semelhante sobre os desertos. Enxergam esses ambientes não como espaços estagnados ou condenados, mas como territórios em transformação, moldáveis pela ação humana. No norte africano, estruturas metálicas com tramas tridimensionais captam a umidade presente na névoa, aproveitando os ventos para convertê-la em água potável. Já no território chinês, técnicas que envolvem o uso de palha, o plantio de árvores e o manejo cuidadoso do solo têm conseguido reduzir a intensidade das tempestades de areia e restaurar vastas áreas antes degradadas. A convergência entre essas estratégias está na maneira como elas redefinem a interação entre pessoas e ambiente. Paisagens tidas por muito tempo como inóspitas passam a ser reconfiguradas de forma engenhosa. No caso marroquino, parte-se do princípio de que até mesmo regiões áridas escondem riquezas invisíveis, como a umidade suspensa no ar. Na China, propõe-se que dunas móveis não precisam avançar eternamente, podendo ser contidas com inteligência. Em ambas as situações, a engenharia entra como aliada da natureza, não como força substitutiva. A névoa, antes desperdiçada, agora é colhida. Os ventos que espalhavam poeira agora são suavizados por barreiras feitas com fibras vegetais. A lógica comum entre esses exemplos é clara: ambientes extremos não são destinos selados. Eles reagem, se moldam e oferecem respostas quando abordados com sensibilidade e criatividade. Esse entendimento, ao ser ampliado, revela um padrão global. Projetos bem pensados são capazes de transformar desafios ambientais em soluções que perduram. Ainda que continuem existindo fatores imprevisíveis, como a sazonalidade da névoa ou a força dos ventos, o que esses casos demonstram é que tratar o meio como parceiro e não como um empecilho abre portas antes tidas como inalcançáveis. A principal lição que emerge dessas experiências é que a verdadeira resiliência nasce da adaptação inteligente e da valorização das singularidades de cada local. Os experimentos realizados no Marrocos e na China mostram que áreas desérticas não precisam ser vistas apenas como espaços desprovidos de vida, mas sim como terrenos férteis para a reinvenção. A antiga concepção do deserto como um ambiente vazio e hostil dá lugar a uma nova perspectiva, na qual esse território passa a ser compreendido como algo em construção, sujeito à intervenção humana e ao uso criativo da tecnologia. Estruturas simples, como redes que captam a umidade do ar, conseguem
transformar vapor em água potável. Barreiras feitas de palha funcionam como proteção temporária para ecossistemas em formação. Árvores e arbustos, quando dispostos estrategicamente, conseguem redirecionar o vento, firmar dunas e, com o tempo, trazer vitalidade ao cenário antes árido. Essa mudança vai além da paisagem, modifica também a relação entre populações e os espaços que ocupam. Ao invés de tratar as zonas secas como áreas a serem evitadas ou, no máximo, suportadas, passa-se a encará-las como lugares onde a inteligência e a criatividade humanas podem se manifestar plenamente. O deserto deixa de ser um fim em si e passa a ser um convite à superação. A tecnologia, nesse contexto, não impõe, mas colabora com os recursos já disponíveis, como a areia, o vento e a umidade, aproveitando o que há de natural para criar soluções práticas. A noção de que os desertos são espaços inacabados sugere que toda intervenção faz parte de um processo contínuo. Como as dunas que mudam de lugar ou as florestas que crescem aos poucos, as soluções tecnológicas também precisam acompanhar esse ritmo fluido da natureza. Assim, o ambiente deixa de ser encarado como obstáculo e se torna aliado na busca por alternativas sustentáveis. Outro ponto central desses projetos é a maneira como se pensa em escala. Ao invés de uma mega estrutura única, a transformação ocorre por meio da repetição de pequenos elementos, redes, barreiras, vegetação, que juntos modificam todo o território. Dessa forma, os desertos não são mais sinônimo de fracasso ambiental, mas sim laboratórios vivos, nos quais novas ideias podem ser experimentadas, ajustadas e adotadas em diferentes contextos. Essa abordagem abre caminho para que outras regiões áridas do planeta adotem estratégias semelhantes, criando um ciclo de inovação, adaptação e esperança. A união entre o sistema de captação de umidade do ar usado no Marrocos e as ações de contenção de dunas realizadas em regiões áridas da China representa uma transformação no modo como se compreende a engenharia ambiental. Apesar de utilizarem tecnologias e materiais distintos, ambas as iniciativas revelam que é possível trabalhar em harmonia com os fenômenos da natureza, sem a intenção de dominá-los ou substituí-los. No caso do Cloud Fisher, não se trata de gerar água de forma artificial, mas sim de capturar a umidade presente na atmosfera. Já a chamada muralha verde chinesa não elimina o avanço da areia do deserto de forma direta, e sim reorganiza o solo de modo que a vegetação possa se firmar e estabilizar uma região antes inóspita e instável. Esses projetos representam uma nova maneira de lidar com problemas complexos como escassez de água, degradação ambiental e desastres naturais, ao combinar conhecimento técnico com o ritmo e as características locais. Funcionam como verdadeiros laboratórios a céu aberto, onde se comprova que intervenções modestas, como redes captadoras ou o plantio contínuo de árvores, podem, ao longo do tempo, provocar mudanças significativas na paisagem. No Marrocos, comunidades que antes percorriam longas distâncias em busca de água, agora contam com uma fonte segura e limpa. Na China, áreas tomadas por poeira se tornam gradualmente mais resistentes a tempestades e à erosão. Esses avanços indicam que a engenharia, quando guiada pelas necessidades específicas de cada lugar e baseada em soluções flexíveis, pode gerar transformações profundas, sem depender de estruturas gigantescas ou tecnologia excessivamente complexa. Ainda assim, ambas as estratégias reconhecem seus limites. A neblina nem sempre está presente e é influenciada por mudanças climáticas. Já as árvores plantadas em zonas desérticas exigem manutenção constante e enfrentam desafios severos. Nenhuma das soluções é definitiva, mas todas mostram que, com ações consistentes e cuidadosas, é possível melhorar significativamente as condições de vida em ambientes áridos. A principal mensagem que emerge dessas experiências é que regiões secas não estão condenadas à estagnação. Com abordagens pensadas para cada contexto, é possível reverter processos de degradação e abrir caminho para um futuro mais viável. Isso destaca o valor de uma engenharia enraizada no território, colaborativa e comunitária, capaz de transformar o que antes parecia inútil em novas formas de existência e esperança.